Boa tarde, professor. Bom, a nossa dupla sou eu, o Altair e a Ana Luísa. A gente vai apresentar o caso clínico que o senhor mandou pra gente. Eu vou começar falando dos achados anatômicos. Primeiro, vou comentar sobre a parte óssea. Aqui, na periferia, a gente tem a parte cortical do osso e aqui a parte medular do osso. Também é possível a gente ver as costelas. E só comentando aqui, a gente também tem o tecido subcutâneo ao redor. Bom, aqui a gente pode ver o corpo vertebral e o pedículo da vértebra. Nessa imagem a gente consegue visualizar o processo espinhoso e o processo transverso. Aqui a gente tem o ilho direito, o ilho esquerdo e o sacro, com as asas sacrais. E entre esses dois ossos, a gente tem a articulação ilho-sacral, dos dois lados. Bom, falando aqui do intestino, a gente tem o cólon descendente, e depois a gente consegue ver a flexura esplênica, da onde vai vir o colo transverso aqui. Nessa imagem está melhor visualizar o colo transverso, que a gente consegue perceber que ele é transversal assim mesmo. E aqui a gente tem o cólon ascendente. Bom, para a gente achar o início do duodeno, a gente tem que primeiro visualizar onde está a cabeça do pâncreas, assim fica mais fácil. Então a gente olha aqui, ó, a cabeça do pâncreas e consegue ver onde começa o duodeno. E aí ele vai fazer o contorno aqui, e mais por baixo a gente vai conseguir ver as alças do intestino delgado, aqui no lado esquerdo. Bom, aqui a gente consegue ver o ilho e o jejuno. A principal diferença entre eles é que o ilho ele é mais hiperatenuante, então a gente consegue diferenciá-los assim. Aqui a gente consegue ver a cauda do pâncreas e também o baço. Aqui a gente consegue ver o rim direito e o rim esquerdo. E no rim direito a gente pode visualizar bem aqui também a glândula adrenal. Bom, aqui a gente tem os ureteres, são essas bolinhas aqui, e elas vão estar sempre acompanhando o músculo psoas, que é esse músculo aqui do lado. Elas também estão, os ureteres também estão dos dois lados. E aqui. Bom, aqui a gente também tem a artéria aorta abdominal. E ela vai se dividir mais para frente na artéria ilíaca comum esquerda e na artéria ilíaca comum direita. Aqui a gente consegue visualizar o fígado, a vesícula biliar e também, como eu tinha comentado, o músculo psoas dos dois lados. Bom, falando um pouco sobre as fases de contraste agora. A gente tem a fase aqui pré-contraste, que seria antes do contraste, então, onde tudo está hipotenuante. E essa fase é melhor para identificar as estruturas ósseas. Como a gente aqui tem a vértebra, as costelas. Temos também a fase arterial ou córtico-medular, que seria quando as artérias estão contrastadas. E a artéria, por exemplo, também as câmeras do coração estão bem contrastadas. E no rim, a gente tem o córtex do rim contrastado e a medula não tanto. A gente consegue perceber, então, essa diferença nessa fase. Já que na fase venosa, a gente, também conhecida como portal ou nefrográfica, a gente consegue ver que o rim está contrastado por completo, tanto a medula quanto o córtex. Então, a gente não consegue fazer aquela diferenciação. E aqui também, então, seria onde as veias estariam contrastadas, que a gente consegue olhar aqui no fígado as veias hepáticas também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da segmentação.
Bom, falando um pouco dos segmentos hepáticos, né? A gente sempre primeiro procura a veia cava inferior, que ficaria nessa região aqui. E no meio do fígado, né, na parte interna, a gente teria o primeiro segmento. Aí a gente segue o sentido horário, né? Começando aqui pelo segmento 2, o 3, o 4, que é subdividido em 4A e 4B, 5, 6, 7 e 8. Aí, só para ficar mais fácil de visualizar, a gente sempre divide em superior, inferior, e a gente tem a linha de Kenton, que divide em lobo esquerdo e lobo direito. No corte axial, fica mais fácil quando a gente tem essa noção de superior e inferior. Então, aqui no corte axial, como a gente pode ver, segue a sequência de 2, aí o 4, o 8 e o 7. Pode ver aqui, 2, 4A, 8 e 7. E no inferior, a gente teria o 3, o 4B, o 5 e o 6. Aqui também a linha de Kenton, dividido em esquerdo e direito. Aí, falando sobre os achados, como a gente vai ver depois, o fígado vai estar em metástases, né? Só que, em compensação, o tamanho dele está normal, porque o máximo é 18, né? Então, tá normal. Aí, aqui, como o senhor tinha pedido para a gente topografar as lesões, né? Analisando primeiro as metástases hepáticas. Começando aqui nessa parte mais superior, a gente vai ter o segmento 8 afetado, o segmento 2 e o segmento 7. Na região mais inferior, a gente vai ter a região do segmento 4B, do 5 e do 6. Aqui também é a região do 4B, 5 e 6. Aí a gente também achou calcificação intralesional, né, acompanhado da metástase, que pode ser um achado comum das metástases hepáticas, ou também pode ser consequência do tratamento. Aí aqui a gente achou no rim direito esse achado aqui, né, que pode ser uma metástase ou pode ser um cisto. Mas, levando em consideração os tumores hepáticos, né, a gente pensa em um tumor renal. Aí, para finalizar, também tem calcificação na aorta, né, as placas ateroscleróticas, e é isso.